Vamos continuar a nossa leitura de Edmund Burke, reflexões sobre a Revolução na França. E hoje nós vamos dar uma olhada num trecho da página 38. Mas antes, queria ler um pedacinho aqui da orelha do livro, que alguns de vocês podem se perguntar, mas quem foi Edmund Burke? Por que ele é importante para um conservador estudar? Por que os conservadores devem estudar Burke? Então eu vou ler rapidamente aqui. Edmund Burke, 1729 a 1797, foi um estadista anglo-irlandês, orador teórico político, hoje considerado o fundador do pensamento conservador moderno. Sua obra mais influente são essas reflexões sobre a Revolução na França, uma carta-resposta a um colega francês, publicada em 1790, que acabou se tornando a figura central da contraposição conservadora à retórica revolucionária, que ganhava terreno em virtude da Revolução Francesa. Então, como a gente estudou no vídeo anterior, a gente já conversou sobre o princípio do porquê o Edmund Burke se preocupava com a Revolução Francesa, e nós conversamos sobre como a mentalidade revolucionária é o princípio do esquerdismo, o princípio do socialismo, da mentalidade que pretende aniquilar o que existe já construído na esperança de uma construção de uma sociedade utópica que não respeita as bases do que já deu certo. E como o conservador ele se preocupa com isso, pois ele se preocupa muito mais com o que a revolução destrói do que com o que ela pretende construir e estabelecer. Porque o conservador compreende que com o passar dos séculos, com o passar da experiência humana, tudo aquilo que foi construído até chegarmos hoje tem um valor sobre o qual você deve construir, e não é algo a ser destruído por completo e depois começar do zero. E nós nos aprofundamos mais sobre esse assunto e a gente chegou à conclusão de que o conservador não é uma pessoa que quer que tudo permaneça estagnado. Não. Ele entende que aquilo que já funciona deve ser mantido. Existem tradições que são muito valiosas. Por exemplo, a identidade nacional, a família, o respeito dos pais aos filhos, o respeito a Deus, a consciência de que nós fazemos parte de algo maior, e seja socialmente, seja politicamente, seja espiritualmente. Então, vamos passar a leitura do trecho que eu achei relevante aqui para ler. Mas esse trecho, o Edmund Burke, ele lamenta a interferência da igreja, o apoio da igreja à revolução em termos de sermões. Nós vamos ler um trecho específico aqui, mas eu queria fazer uma consideração sobre o porquê eu acho que é tão relevante a crítica do Edmund Burke ao apoio da igreja ao espírito revolucionário que se instalava e era praticado na França naquele momento, com a Revolução Francesa, e como isso é atual aos nossos dias hoje, seja nos discursos comunistas dos padres aliados à esquerda, ou seja nas vergonhosas arrecadações de ofertas em troca de milagres dos teleevangelistas. Há muito os religiosos organizados envergonham a Deus no Brasil e desonram o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a humildade, a caridade, o amor à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos, por vezes tais características se mostram ausentes, em parte, dos que se intitulam ministros de Cristo no nosso país. Nada disso é culpa de Deus, na verdade, porque faz parte da perversão humana e foi previsto por Deus em várias profecias bíblicas. Mas
Tirando de lado essa consideração, eu quero ler um trecho que eu achei fantástico aqui do Burke, que ele diz: nenhum som deve ser ouvido na igreja, senão a adorável voz da caridade cristã. A causa da liberdade civil e do governo civil ganham tão pouco quanto a da religião, com esta confusão de funções. Ele está falando que a confusão da igreja com a atividade política, a igreja se intrometendo na atividade política, como nós vimos o padre rezando uma missa o Lula na ocasião de sua prisão, depois em Aparecida, novamente o padre falando do Lula, aquela coisa toda. Aqueles que abandonam seu caráter próprio para assumir o que não lhes pertence são, na maioria, ignorantes tanto do caráter que abandonam quanto do que assumem. Então, aquele que ele abandona qual que é o seu ofício verdadeiro para assumir um outro que não lhe pertence, ele acaba por não entender o que ele está deixando para trás nem aquilo que ele está assumindo. Totalmente alheios ao mundo em que gostam tanto de se intrometer, inexperientes em todos os assuntos em que se pronunciam com tanta confiança, a única coisa que fazem com a política são as paixões que eles próprios excitam. Certamente a igreja é um lugar que deveria dar um dia de trégua às dissensões e animosidades da humanidade. Um trecho curto, mas como todos os trechos até agora do que nós estudamos do Edmund Burke, das reflexões, aí você vê porque ele é a base do conservadorismo. Mas qual que é a Bíblia do conservadorismo? A Bíblia do conservadorismo é a Bíblia. O conservadorismo ele não é fundado no Manifesto Comunista, Manifesto Conservador de 100 páginas. Não, ele é fundado em toda a experiência, em tudo que deu certo da humanidade até hoje, tudo que temos por caro, por bom, por moral, por justo. A Bíblia é sim o centro do pensamento conservador, porque ela representa milênios de tradição humana. Obviamente, nós temos esse Reflexões sobre a Revolução, que é também um dos clássicos, e muitos outros que nós vamos estudar aqui também, não só clássicos, como também coisas atuais, como a gente tem estudado Olavo, Flávio Gordon, Ben Wicker. Vamos estudar Chesterton muito em breve. Vamos estudar um pouco de William Lane Craig. Que William Lane Craig, na verdade, faz um mastigado do que o Tomás de Aquino e Agostinho faziam. Mas vamos ter uns estudos juntos de William Lane Craig também. E eu estou preparando, vai demorar um pouquinho mais, porque eu tenho que traduzir um livro muito bom que eu estou lendo, que se chama A Longa Guerra contra Deus, Dr. Henry Morris, The Long War Against God. Vai demorar um pouquinho mais, que ele fala sobre a falácia do darwinismo. Mas é um livro em inglês, então eu vou ter que ler ele praticamente inteiro, dar uma boa digerida no que se trata para poder fazer uma coisa mais consistente para vocês. Esses estudos a gente está praticamente estudando junto, aprendendo junto, mas esse do Long War Against God eu acho que merece um tratamento um pouco mais cuidadoso. Então eu vejo vocês na próxima, até mais.